Tu acha que o Superman e o Darkseid são os caras mais poderosos de toda a DC? Você tá muito enganado. O que mais tem na DC é personagem apelão e poderoso. E hoje eu vou trazer pra vocês a parte 2 da lista dos personagens mais poderosos da DC, tá bem? Então, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Rony, esse é o Qualidade de Cinema. E aqui a gente fala sobre filmes, séries, animes, quadrinhos e games todos os dias. Então, de já se inscrever aqui no canal vai estar ajudando muito a gente a alcançar os 40 mil inscritos. Então, a sua inscrição vai fazer muita diferença aqui no nosso canal, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Superman. Se você não conhece, né, o que eu acho praticamente impossível, o Superman é um dos últimos filhos de Krypton, mais conhecido, né, como Kal-El. Ele foi mandado numa nave pelos pais deles, né, o Jor-El lá, pra poder ir pra Terra, pra poder sobreviver. Não, ele não foi mandado com aquele intuito que todo mundo confunde, que ele foi mandado pra proteger. Não, ele não foi mandado pra proteger nada. Ele foi mandado para ser salvo. O pai dele queria salvar, ele não tava nem aí pra Terra. Na verdade, pro pai dele a Terra tava tão condenada quanto o Krypton. Ele foi mandado pra Terra só para poder sobreviver mais um pouco. Depois de um tempo que ele começou a querer, né, cuidar da Terra e tal, por ter sido criado por pessoas muito boas. O Superman, galera, eu não vou falar a versão base dele. É óbvio que a versão base dele realmente é muito poderosa, mas eu vou falar de uma das versões mais apelonas que tem dele. Porque tem tanta versão apelona desse personagem que às vezes as opiniões se divergem sobre qual delas é a mais apelona. A mais apelona de todas é a versão do Superman Prime. O Sol da Terra deixa o Superman mais forte, isso todo mundo sabe. E depois de alguns acontecimentos do ano 853 das revistas em quadrinhos, o Superman acabou se dirigindo ao Sol e repousando dentro do Sol, por assim dizer, né? Como se ele tivesse se exilado da Terra. Eu não vou dizer o porquê, porque senão daí é spoiler, mas quando vocês lerem os quadrinhos, vocês vão entender. Se quiserem também que eu traga, eu posso trazer pra vocês. Ele foi pro Sol para uma espécie de exílio. Só que lá ele começou a absorver toda a energia daquele Sol. E tipo, se na Terra ele já pegava energia suficiente do Sol para ficar poderoso, tá muito peso pesado, imagina ele dentro do Sol. Tipo, ele sugou um nível de energia que é absurdo. Até pro próprio Superman, entende? Tipo, um tipo de coisa que faz ele bater de frente com Manhattan fácil. Rebentar o Darkseid sem muito esforço. Cara, o personagem assim, ó, ele é insano. Doomsday. Pra você ter uma noção de quão casca grossa o Doomsday é, o Superman tem medo dele, cara. E o Superman tem medo de poucas coisas. Claro, né? O Doomsday e a Lois quando chama ele pelo nome completo. O cientista alienígena Berton conseguiu, há mais de 250 mil anos atrás, criar uma criatura, né, com os requisitos de DNA dos kryptonianos e soltou lá na floresta. Quando ele soltou essa criatura na floresta, era um bebezinho. E quando ele chegou nessa floresta, ele foi dilacerado pelas criaturas que já viviam lá. Ele pegou os restos, criou mais uma vez essa criatura, fez um clone dessa criatura e jogou lá de novo. E essa criatura durou alguns minutos, mas mesmo assim foi dilacerada. E ele fez isso milhares e milhares de vezes. Até então que veio o Doomsday, a versão do Doomsday, que era uma versão totalmente adaptável para sobreviver, enfrentar qualquer coisa. E depois desses 250 mil anos atrás, até os dias atuais, nos quadrinhos, foi o tempo que o Doomsday ficou passando entre galáxia e galáxia, planeta e planeta, e chacinando tudo por onde ele passava. Como ele foi criado para sobreviver, ele acabou se tornando uma espécie de predador insano, cara. E até ele chegar na Terra. Sim, quando ele chegou na Terra, o grande salvador da pátria, que era o Superman, teve que enfrentar ele. E ele acabou morrendo no combate contra o Doomsday. Esse Doomsday, ele é um dos personagens mais casca-grossa que tem dos quadrinhos desse. Ele é insano, ele é cruel, ele é voraz, ele não tem... Ele é aquele tipo de criatura que tu pode arrancar o braço e ele nem percebe que arrancou o braço. Entende? Ele continua atacando. É um personagem muito badass. Mogo. Ele é um Lanterna Verde, acredita ou não? Mas ele é um Lanterna Verde e também é um planeta inteiro. Sim, pra quem entende muito de Marvel e não muito de DC, vocês lembram do Eagle, o planeta vivo, o pai do Peter Quill, dos Guardiões da Galáxia? O Mogo é como o Eagle, o planeta vivo, só que não um pau no cu, né? Ele é um Lanterna Verde. E cara, ele é muito poderoso, porque cada bactéria, cada animal, cada ser vivo, cada planta, juntos formam uma espécie de consciência que cria o Mogo. E o Mogo é um planeta que é um Lanterna Verde. O poder de um Lanterna Verde vem da sua força de vontade. Cara, a força de vontade do Mogo é insana. Ele é um dos bichos mais casca-grossa. Pode-se dizer aí até uma entidade. Vamos arriscar dizer aí praticamente uma entidade de tão casca-grossa que o bicho é. Darkseid. O Darkseid é um dos seres mais poderosos de toda a DC Comics. E também não tem como não ser, né? Criado por uma das coisas mais poderosas do mundo real, que é o grande Jack Kirby. O objetivo do Darkseid, comanda Apokolips, é
decifrar a equação antivida. Esse Darkseid que eu tô falando pra vocês é o base, tá bom? Darkseid quer decifrar a equação de vida pra ficar super poderoso, subjugar o cosmos e por aí vai. O Darkseid que eu tô querendo dizer pra vocês é o Darkseid True Form, ou Darkseid Forma Verdadeira, uma das versões mais apelonas que já teve do Darkseid nos quadrinhos. Essa versão do Darkseid, o Darkseid Forma Verdadeira, que ele consegue ultrapassar os limites da apelação, sabe como? Ele consegue viver fora dos limites da realidade multiversal. Praticamente ele consegue existir e não existir ao mesmo tempo. É como se você pudesse caçar e nunca ser caçado. Ser o maior predador do ecossistema que você vive. Não existe nada que consiga caçar você. Nem que a sua presa se juntassem bilhões e bilhões de outras criaturas para poder te caçar. Nada pode te pegar, porque você é inalcançável, você está fora dos limites multiversais, entende? Não há um lugar que não tem como alguém chegar até você. Você chega até a pessoa. Isso ultrapassa praticamente os limites da onisciência, onipresença e onipotência. O cara é muito apelão. É uma versão que chega a ser até sem graça se aparece nos quadrinhos. Imperiex. Ele é pura energia. Ele é praticamente a personificação da entropia. Ele, o que ele faz? Ele cria universos e os acompanha até eles alcançarem a perfeição. Se eles não alcançarem, Big Bang, mano. E depois ele vai e cria tudo de novo para esperar eles alcançar a perfeição. O cara é tão poderoso, mas tão poderoso. Vocês viram que eu falei sobre o Doomsday. Vocês viram que ele já matou o Superman. Que ele é uma das coisas mais poderosas de todo o cosmos ali, né? Dos personagens. Ele é um dos mais poderosos. Ele tá num top 20 aí, dos personagens mais poderosos da DC. Então, ele, quando tentou enfrentar o Imperiex só disse a seguinte frase: você é como uma bactéria. E com um simples gesto, ele transformou o Doomsday em esqueleto. Com um simples gesto. O cara é apelão num nível que chega a ser sacanagem de botar ele nessa lista. Anti-Monitor. Ele é uma criatura de um universo de antimatéria. Quando ele descobriu a existência do multiverso, ele ficou pistola, como de costume, já que ele já é uma criatura de puro ódio. Ele saiu arrebentando a boca do balão, saiu matando geral, destruindo planetas, absorvendo a energia dos planetas. Praticamente, para como eu volto a dizer, que nem muita gente lê os quadrinhos da DC, né? Então, tipo, lembram do Galactus, lá do Quarteto Fantástico? Ele é um Galactus mais overpower do que o Galactus, entende? O cara é casca grossa, cara. Ele saiu arrebentando todo mundo. Lá na Crise das Infinitas Terras, um evento muito famoso dos quadrinhos, foi ele o culpado daquilo tudo. Era ele que estava destruindo tudo e querendo destruir todos os planetas. O cara é literalmente uma entidade de maldade, de ódio puro, tá ligado? Por ser da antimatéria. Parallax nada mais é que o Hal Jordan totalmente pirado. Eu sei que, né, no final das contas eles explicaram, porque gosta ou não, o Hal Jordan pirar, se tornar o Parallax e dizimar milhões de vidas e depois chegar e falar, pô, então, né, matei geral, mas tava meio louco aí, não tava muito são. Ia pegar mal pro personagem, principalmente por ser um dos personagens mais amados da DC. O que eles fizeram? A velha desculpa de Star Trek, pegaram e meteram que ele tava possuído por uma entidade, um bagulho maligno, e fizeram o povo engolir sua força. O Parallax nada mais é que uma criatura de puro medo e tem um grande poder de controle mental. Então, tecnicamente, tudo que sente medo, todo ser vivo que sente medo de algo, pode ser dominado pelo Parallax e controlado por ele. Então, o cara é muito apelão, porque é raro ter algum personagem que não tenha medo de alguma coisa. Eu acho que o único personagem da DC que pode não ter medo de alguma coisa é o Batman, né, mano? Principalmente com o Preparo. Com o Preparo ele não tem medo de nada. Doutor Manhattan. O Doutor Manhattan é absurdo. Tipo, o nível de poder dele é desigual, tá ligado? Ele é um dos personagens que foi mais bem explorado com essa questão de onipotência, onipresença e onisciência. Ele recriou todo o multiverso da DC sozinho, entende? Os poderes dele vão desde manipulação atômica até, tipo, poder estar em qualquer lugar, a qualquer momento e ser mais poderoso que qualquer coisa. Porque, tipo assim, você ser classificado como um ser de onipotência, onipresença e onisciência, não tem mais o que falar, não há limites para onde você pode chegar. O seu poder, a sua força, não há limites para onde ela pode chegar. Não existe nada que seja mais forte que você, não existe nada que seja mais rápido do que você, mais inteligente do que você, que esteja mais em lugares ao mesmo tempo do que você. Não tem. É onipresença, o Dr. Manhattan é a personificação da onipotência, onipresença e onisciência que tem na DC mais bem definida, porque o cara é muito casca-grossa e muito badass. Os Perpétuos. E não, os Perpétuos não são deuses, porque os deuses morrem
quando as pessoas param de acreditar neles. Os perpétuos não. Perpétuos, eles são praticamente a personificação de sonho, destino, desejo, morte, delírio, desespero e destruição, que foram criados por ninguém mais, ninguém menos que o grande Neil Gaiman, na obra-prima que é Sandman. Esses perpétuos não tem nem como designar um feito de poder deles, não tem como você medir os poderes deles, porque eles são mais conceitos do que entidades. Eles ultrapassam o limite das entidades, chegando a ser conceitos de tão poderosos que eles são. Então eu diria que não tem como mencionar o poder deles sendo praticamente as coisas mais poderosas de toda a DC, tá ligado? Não que eles sejam os mais poderosos, mas estão entre o top 3 ali das coisas mais poderosas. Claro que por seres que têm consciência, que isso aqui tem conceito de moralidade e tal, pelo menos para esses seres, eles são praticamente além de entidades. Faltou algum personagem muito poderoso aqui nessa lista, cara? Então deixa nos comentários, comenta aí, Rony, faltou um personagem tal. Se você não se inscreveu ainda, cara, e tá aqui até agora, cogita se inscrever aí, velho. Vai me ajudar muito, vai estar me ajudando a caminhar cada vez mais perto dos 40 mil inscritos, sendo que a nossa meta esse ano é chegar aos 100 mil e nós vamos fazer de tudo para conseguir alcançar essa meta, tá bem? Então se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Rony, isso é a Qualidade de Cinema e até a próxima.